Então, hoje, o nosso tema, a necessidade de mudança. A necessidade de mudança. Todos nós temos necessidade de mudança. Levante uma das suas mãos, se você é um ser humano normal, e diga assim, eu tenho necessidade de mudança. Amém. Então, a palavra profética de Isaías 42:9 diz: eis que as primeiras predições já se cumpriram, coisas novas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vou-las farei ouvir. Então, coisas estão para suceder, o Senhor já falou profeticamente, tem falado, mas Ele está nos fazendo ouvir a sua voz naquela preparação para esse grande que Ele vai manifestar, para as coisas que vão surgir ainda nas nossas vidas. Então vamos orar para que Deus nos mostre e nos ajude a mudar. Pai amado e bendito, esta é uma noite, Pai, de palavra prática. O Senhor traz uma inspiração para a tua igreja, Jesus, de conhecimento, mas com aplicação no dia a dia, Jesus, com o entendimento das necessidades que nós temos todos, de mudar alguma coisa, Jesus, e também da urgência dessas mudanças acontecerem. Afinal, tu queres o melhor para nós, tu tens o melhor para nós, e nós não temos o direito, Jesus, de impedir, Pai, com a nossa incredulidade ou com a nossa dureza de coração, a nossa negligência à tua palavra, o teu agir, as tuas manifestações. Então, Pai, neste ano de manifestações da tua soberania, ó Deus, queremos ver destravada a nossa vida, Senhor. Queremos falar, Jesus, dos teus grandes feitos. E se para isso nós precisamos de ajustes, de mudanças, fala-nos, Senhor. Aqui estão os teus servos, e quando tu falas, os servos verdadeiros ouvem. Que assim seja em nome de Jesus. E o povo amado que serve a Deus diga amém. E amém, e aleluia, e glórias a Deus. Amém. Obrigada, diácono Tiago. Vamos confessar? Levante aí uma das suas mãos e diga: eu sou servo do Deus vivo, sou herdeiro de Deus, sou filho amado, sou escolhido, sou eleito, sou predestinado em amor, sou salvo. Eu fui buscado por Deus onde eu estava. Eu fui achado pelo Todo-Poderoso, fui justificado, fui glorificado. Diga: Ele escolheu morar em mim. Eu sou casa do Deus vivo. Diga: sou herdeiro de Deus. Tenho que reinar em vida através de Jesus Cristo. Diga: eu quero as promessas manifestas na minha vida. Diga: eu quero as promessas manifestas em minha vida, para a glória de Deus. Amém. Tudo bem. Amém. Glória a Deus. Isso. Agora glorifica com ações de graças, dê os aplausos ao Senhor. Amados do Pai, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo lindo, povo amado, povo inteligente, povo sábio, povo que tem a mente de Cristo ativada, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, aqueles que estão por cima e não por baixo, que tem para emprestar e não tomam emprestar. Ah, bispa, eu gostaria mais, mas começa a confessar: eu tenho para emprestar, eu não vou tomar mais emprestado. Amém? Glória a Deus. Os que são em todas as coisas mais que vencedores. Amados, existem razões muito fortes que explicam o porquê de filhos de Deus ficarem paralisados na vida. Nós às vezes não entendemos. Gente, pessoas ouvem a mesma palavra, o mesmo sermão, estão às vezes nos mesmos cultos, nos mesmos estudos, nas mesmas reuniões. O que se passa? Por que algumas vidas ficam paralisadas? Por que algumas vidas, cristãos, pessoas salvas, pessoas do Senhor, pessoas que amam a Cristo Jesus de verdade, mas a vida não anda, a vida não reflete as promessas, a vida não deslancha, não tem aquele testemunho diário, sabe? Todo dia alguma coisa acontecendo, as coisas andando. Não é a questão de não ter lutas, mas é
a despeito das lutas, a vida andando, a pessoa, sabe, evoluindo, a pessoa sendo uma nova pessoa a cada dia, melhor pessoa, né, se abrindo, tendo mais relacionamentos, mais network, mais, sabe, mais evidência, mais projeção, pessoas, sabe, crescendo realmente dentro da sua estrutura, do seu âmbito, né, de vida e de existência. Por quê? Que alguns filhos de Deus ficam paralisados na vida. Por que certos crentes não crescem, não evoluem, não conquistam, não saem do lugar, não são felizes, não veem mudanças em suas vidas? Eu tenho aqui uma resposta. Essas pessoas não conhecem os obstáculos que as estão impedindo de ver e realizar as mudanças necessárias. Então vejam, por que essas pessoas não crescem, evoluem, deslancham? Por quê? Elas ficam paralisadas. Porque elas não conhecem os obstáculos, então há uma ignorância, tá? Então, às vezes, não é a culpa da pessoa, necessariamente. Há uma ignorância, ela não conhece obstáculos que estão impedindo esta pessoa de ver e de realizar mudanças. Às vezes, a pessoa não sabe o que ela tem que mudar. Algumas vezes, ela sabe o que precisa mudar. E eu perguntei aqui, quem vê uma área, uma situação que precisa de mudança? Todos quase levantaram as mãos, porque a gente consegue enxergar o que é que precisa ser mudado. E por que não muda? Porque a gente não vê, a gente não conhece, a gente não percebe os obstáculos, aquilo que nos impede de mudar. E se nós perguntássemos para nós mesmos, né? Mas por que eu sei que isso tem que mudar e não mudo? Nós não temos respostas muitas vezes. Nós ficamos assim, é mesmo. Eu sei que eu tenho que mudar a minha alimentação, por exemplo. Por que eu não mudo? Veja, nós sabemos onde precisa mudar. Mas por que nós não mudamos? A gente precisa também fazer essa pergunta para nós. Nós temos que ser honestos. Por quê? Às vezes nós não sabemos por que nós não mudamos aquilo que nós sabemos que temos que mudar. Às vezes é assim, eu preciso mudar minha maneira de falar. Eu já sei que eu preciso mudar, porque ela me atrapalha, ela me impede, ela me fecha portas, ela faz com que as pessoas tenham uma ideia errada sobre mim, me julguem, me critiquem. Eu sei que a minha maneira de falar, ou a minha postura, não é muito correta. Então eu sei que eu preciso mudar a minha postura e minha maneira de falar. A pergunta é, por que eu não mudo então? Né? Então às vezes nós sabemos o que é que nós precisamos mudar, mas nós não sabemos o que nos impede de mudar. Quais são esses obstáculos que não deixam a gente mudar. Então, se a gente não muda aquilo que nós sabemos que nós precisamos mudar, a vida não vai. Porque, veja, Deus não pode ser incoerente. Deus não vai negar a sua própria palavra, jamais. Então, Deus disse como as coisas devem ser. Deus disse o que é bom para nós. Ele nos revela, Ele nos ensina. Nós vemos o que está fora disso, nós precisamos colocar dentro disso. Então, são mudanças, são ajustes. Ora, se eu sei que ajustando vai dar certo, por que eu não ajusto? Por que eu não o faço? Então, muitas pessoas não sabem nem o que precisam mudar. Aí é um outro passo, né? Ainda estão numa cegueira total. Mas pessoas como nós, que estamos ouvindo a palavra da graça de Deus, a palavra da graça de Deus é claríssima, ela é transparente, né? Deus fala nos detalhes. Então, assim, a gente sabe, a gente entende o que Deus está falando, o que é para fazer. Por que então a gente não faz aquilo? Existem o quê? Obstáculos para a gente fazer aquilo. E hoje, a nossa mensagem vai mostrar obstáculos. Quais são esses obstáculos que a gente precisa identificar para tirar, para passar por cima deles? Porque se eu sei que eu tenho que fazer uma coisa e eu não faço, ou eu sou burrinha, ou eu sou o quê? Desobediente. Eu não creio que aqui existam pessoas burrinhas, nem desobedientes. Nós somos filhos de Deus. Então eu creio que a gente não enxerga às vezes os obstáculos, isso sim, dá uma cegueira que a gente não sabe por quê.
Né? Você encontra as mesmas pessoas dizendo, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Passa 5 anos, ela está falando a mesma coisa. Então, ela sabe o que ela precisa, ela sabe onde é que está a situação que precisa de mudança. Qual é o obstáculo? Qual é o impedimento para essa pessoa verdadeiramente fazer aquilo? Ir para aquele outro patamar. E aqui vocês poderiam, né, levantar aí inúmeros exemplos de outras coisas que carecem de uma mudança, de um ajuste, de uma transformação que depende do homem, não é nada que dependa de Deus, que depende de nós, e nós não fazemos. Ora, não fazemos por quê? Nós somos ignorantes? Não! Nós somos desobedientes? Acabamos sendo, porque a gente sabe o que tem que fazer e não faz, então a gente acaba sendo desobediente, e pagamos caro por isso, né? Custa caro a desobediência. Agora, vamos conhecer obstáculos que talvez nos ajudem hoje a gente falar, é isso aqui que me atrapalha de produzir esta mudança, esta alteração na minha vida, ok? Então, as pessoas não conhecendo os obstáculos que as impedem de realizar mudanças, elas ficam paralisadas, a vida não vai andar. Hoje nós vamos identificar alguns obstáculos, nós vamos eliminá-los em nome de Jesus. Então, quando eu falar alguns obstáculos, você quiser anotar aí no seu celular, no seu bloco de notas, se você quiser anotar, porque eu quero no finalzinho da mensagem que a gente ore para se livrar desse obstáculo, porque esse obstáculo impede a mudança. E se impede a mudança, impede que a gente decole, impede que a gente, vá para onde Deus quer nos levar. Então, eu quero começar primeiro mostrando o que diz o primeiro livro de Samuel, 14, 6, que diz assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então diga, para o Senhor não há impedimentos. Então, se não há impedimento para o Senhor, para quem há impedimento? Para nós. Para o Senhor não há nada difícil. O Senhor vai nos ajudar, amém? Ele vai remover os obstáculos da nossa vida. É isso que ele está falando. Agora, nós precisamos identificar quais são esses obstáculos. Deus sempre está disposto, igreja, a operar na nossa vida. Deus sempre está disposto a transformar situações. Deus sempre está disposto a mudar o que precisa ser mudado. A pergunta é, e você? Você está disposto para mudar alguma coisa? Você está aberto a mudanças? Porque se você não estiver aberto a mudança, não vai mudar nada. As coisas vão continuar como elas estão. Então, mudança não é um processo fácil. Quem já mudou de casa aqui? Dá um trabalho, amados, mudar de casa. E aí é uma coisa boa. Na maioria das vezes é uma coisa boa. Mas dá um trabalho, mudança. Todo mundo que está em mudança está assim, exausto, cansado, bufando. Fala, meu Deus, quanta coisa, meu Deus, e os armários, e não sei o quê. A pessoa fica, e é uma mudança às vezes para melhor. Então, mudança de um modo geral, ela não é muito fácil. Mudança dá trabalho, tá? Mudança é um processo difícil, às vezes doloroso, às vezes incômodo, né? Mas mudanças são necessárias para nós nos tornarmos quem nós desejamos ser e quem Deus deseja que sejamos. Coloca para mim essa frase, por favor. Mudanças são necessárias para nós chegarmos onde queremos. Então, eu tenho um plano, eu fiz um projeto de vitória, eu quero chegar lá agora. Se eu não mudar algumas coisas, sinto muito, eu não vou chegar. Não vai dar, ok? Põe a outra frase, por favor. Mudanças são necessárias para realizarmos o que sonhamos. Nós temos sonhos, Deus tem falado para a gente sonhar, Ele tem colocado sonhos, Ele tem dado querer no nosso coração. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou realizar esses sonhos se há alguns impedimentos na minha vida para eu chegar lá? Né? Eu preciso tirar esses obstáculos de mudanças, que coisas precisam ser mudadas. E eu coloquei também, põe o próximo, por favor, que mudanças são necessárias para agradarmos a Deus. Não é só para os meus interesses, né? Mas assim, quando eu mudo aquilo que Deus tem me falado e espera que eu mude, eu agrado a Deus. Em primeiro lugar, eu satisfaço a Deus, né? Eu mostro o meu amor pelo Senhor. Por isso eu creio que obstáculos serão removidos, eu creio que obstáculos serão superados, vencidos, destruídos na sua vida, e nada mais vai bloquear, estagnar ou frustrar você. Quem recebe essa palavra? Então, quais são os obstáculos que precisam ser removidos
para que você veja uma mudança em sua vida. Veja bem, não é para que você atinja a sua meta, é para que você veja uma mudança e destrave a sua vida na direção do seu sonho, da sua realização, enfim, da visão que Deus lhe deu. Então, primeiro, vamos ver qual é o primeiro obstáculo. Resistir às mudanças em vez de aceitá-las. Esse é o primeiro obstáculo. Gente, como tem pessoas que resistem à mudança? Vocês já repararam? É uma das coisas mais difíceis. Você fala que vai mudar alguma coisa, já se levanta um monte de gente. Não, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Essa semana eu falava com uma pessoa sobre a visão da igreja, sobre mudanças que estão sendo feitas, não sei o quê. E eu ouvi a pessoa falar, só não. Não, não vai dar certo, não é possível. Ah, isso está longe, não vai acontecer, eu não me vejo nisso. Eu pensei, meu Deus, não é uma pessoa da igreja. É alguém que nós estávamos querendo inserir na nossa caminhada vitoriosa. Mas, amados, como é difícil, as pessoas não querem mudança. Elas têm muita resistência à mudança. Você pinta uma parede, mas por que pinta a parede? Ninguém quer saber o que está por trás disso, qual foi o objetivo, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, qual é o estudo que foi feito para que se mude uma cor. Eu não quero, eu não gosto, eu sou contra. Já falei para vocês, quando nós estávamos na nossa casa, né, na sala de casa, os de casa aqui vão lembrar, nós não aguentamos mais, essa sala não comporta mais a gente, nós precisamos ir para um outro lugar. Ah, não, gente. Vamos ficar na igreja. Igreja é isso, é célula. Que célula? Se célula fosse uma coisa de Deus, o corpo só tinha uma célula. E nem célula sozinha serve para alguma coisa. Precisa juntar com outro para formar órgãos. Então, veja. Não vamos. Aí nós saímos de lá. Fomos para um espaço, o bispo já contou várias vezes, já falamos que cabia ali 150 pessoas. Em 2 anos e meio, encheu ali. Certo? Ai, precisamos sair daqui. Tinha gente que eu falava, vamos orar para Deus nos dar um lugar. Onde será esse lugar? Tinha irmãs que chegavam para mim e falavam, bispo, eu estou orando contra. Contra o quê? Eu não quero que vá embora daqui. Querida, você vai ficar sozinha aqui se você não quiser. Porque nós vamos, porque a visão da igreja é de crescer. A visão da igreja é grande. Não é a igreja de bairro. Deus já nos falou isso lá atrás ainda, no tempo da lei. Então, algumas pessoas têm muita resistência. Tinha alguns irmãos que andavam muito junto com o bispo Rai, faziam esportes com o bispo Rai e tal. A igreja mudou para cá. Quando mudou para cá, o bispo Rai ficou 3 meses aqui em obras, ajudando as pessoas, coordenando o serviço. Ele e um monte de gente, né, de oficiais. Algumas pessoas foram embora da igreja. O bispo não tem mais tempo para mim. Mudou, a igreja mudou. Então, eu estou lhe mostrando situações práticas para você entender. Já quando o Pedro está rindo. Para você entender como as pessoas têm resistência à mudança. Então, às vezes é em casa, um casal vai conversar e falar, olha, nós precisamos sentar e mudar algumas coisas. Ah, lá vem você. Mas nem falou o que era. Entendeu? Então, assim, já existe um bloqueio natural. Então, eu queria hoje que você entendesse que essa resistência ao novo, resistência a uma coisa diferente, isso é prejudicial. E isso, muitas vezes, é uma arma do inimigo, porque ele sabe que deixar a pessoa na mesma posição e na mesma condição sempre, a vida dela não vai para frente. É só aquilo que ela vai viver. Ela vive uma coisa aqui, mas é sempre dentro daquele círculo. Ela não vai expandir, ela não vai sair para um novo patamar. Então, olha o que diz Romanos 9:20, olha só. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, aqui o apóstolo Paulo, né, falando de como a pessoa chega a um ponto de discutir com Deus, de questionar Deus. Deus fala, as coisas são assim. Como assim? Eu não concordo, mas casamento é assim. Mas eu não acho que casamento é assim. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Se nós temos que mudar, se nós temos que alinhar, se nós temos que ajustar, ajustemos, amados. É melhor, porque discutir com Deus, você sabe quem é que vai perder? Quem discute com Deus perde. Então, não discuta com Deus. Discutir com Deus estagna a vida. Resistir à palavra de Deus empaca a vida. Olha, às vezes a pessoa diz assim,
Eu estou na igreja há 8 anos, eu sou a mesma pessoa. Esse é o ouvinte negligente. Ele não entende nada. Ou se ele entende, ele tem resistência a mudar a sua própria imagem, a sua própria identidade. Mudar para alguém mais próximo de Cristo, mais parecido com Jesus. É aquela pessoa que critica a palavra, que discute com Deus, que não se submete, que tudo é ao contrário, não é a visão dela. É quem tem resistência à mudança. Olha, ouça o que eu vou lhe dizer. Viver o evangelho é mudar a cada dia. Viver o evangelho é mudar a cada dia para melhor. A palavra, ela tem poder para mudar qualquer situação. Amém? Então, eu mostrei o primeiro obstáculo. O que chama? Como que é? Resistência à mudança. Então, se você é todo durão, se você é aquela pessoa metódica, repense essa sua postura, tá? Essa coisa metódica, sempre a mesma coisa, não pode sair nada do lugar, não pode ser diferente, não pode mudar o horário, não pode mudar uma caneta de lugar, não pode alterar a agenda da semana, não pode falar de outra forma. Cuidado com isso, porque tudo isso faz você ficar exatamente onde você está. Então, nós temos que entender que a palavra, ela tira essa esquisitice, essa coisa metódica, e ela nos faz ser flexíveis, né? Assim como Deus espera que nós sejamos diante da palavra dele. Segundo obstáculo que precisa cair, ser destruído, ser pulado, conservar uma mentalidade mundana, incrédula e carnal. Bispa, mas eu sou crente, não tenho mentalidade mundana. Eu não sei, eu só sei que muitas pessoas estão dentro das igrejas e têm a cabeça no mundo. Muitas pessoas estão com uma Bíblia na mão, mas elas ainda têm incredulidade na vida, ainda duvida das coisas. Muitas pessoas frequentam cultos, mas ainda têm práticas, ainda bebem, ainda fumam. Isso aí o que é? É uma mentalidade, um comportamento mundano, um carnal totalmente abominável diante de Deus. Ainda fornicam. Então, assim, quando a pessoa não entende que isso é um obstáculo na vida dela, ela não muda, ela fica fazendo isso o tempo todo, porque ela não enxerga que isso está impedindo uma mudança para que ela, cumpra o plano de Deus, para que ela seja feliz, para que ela realize os seus sonhos, para que ela agrade a Deus. Então, uma vez que nós somos trazidos por Deus para o seu aprisco, eu não posso mais ter a mentalidade do mundo. Eu não posso mais conservar atitudes carnais, atitudes que eu tinha antes da minha conversão. E a única maneira, amados, de mudar a mentalidade é renovando a mente com a palavra. Nós sabemos de cor, Romanos 12:2, vamos colocar. Não vos conformeis com este século, não entra na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada é que transforma a vida, que produz mudanças, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu não posso gostar mais das mesmas coisas do passado. Eu vejo pessoas, amados, desculpa, eu vou tocar num ponto nevrálgico aqui. Que elas eram doentes, eu vou usar a palavra doentes, porque isso é uma doença, por futebol. Elas são convertidas hoje e continuam doentes por futebol. Essa pessoa precisa repensar os seus valores. Eu estou falando de doença, eu estou falando de fanatismo. Eu estou falando daquilo que consome a maior parte do tempo dessa pessoa. Ela não entendeu Jesus Cristo, ela não entendeu conversão. Então, assim, se ela teve um dia um encontro com Cristo, ela não deu sequência para desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Ela ainda continua com os velhos padrões. Então, às vezes, nós encontramos crentes com uns papos que parece qualquer rodinha de pinguço na esquina. Me desculpe falar isso. Só não tem a pinga, mas a conversa é a mesma. O fanatismo com que falam de algumas coisas é doentio, é uma coisa absurda, abominável. Espero que estejam entendendo e não fiquem chateados. Mas são coisas que precisam ser mudadas na vida. Os valores estão invertidos. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se esperava, pelo menos Cristo espera, que a nossa boca vá tendo um palavreado diferente, que as nossas conversas tenham pesos diferentes. E não as conversas de antigamente do mundo conservem os mesmos pesos, os mesmos valores, os mesmos critérios, e as pessoas não saibam que isto é um obstáculo
para a vida dela. Que isto é um problema sério que cega a visão. Amém? Então eu não posso gostar das mesmas coisas do passado. Eu não posso andar com as mesmas pessoas do passado, corruptas e profanas. Isso é um obstáculo sério para mudanças. A velha vida, a mentalidade mundana, tem que ser removida hoje, irmãos. Hoje. Senão a pessoa vai parasitar na vida. Então coloque a palavra na sua mente. Venha para a igreja. Porque é aqui que a sua mente é impregnada de palavra. Não tem outro lugar que a sua vida vai ser tão impregnada da palavra de Deus quanto aqui na igreja. Então, se há alguém que lhe atrapalha a crer, se há alguém que lhe atrapalha a ter convicções de fé, afaste-se dessa pessoa. Você está aqui para ouvir, para praticar, para mudar, para viver a palavra de Deus. Ouça. Ouça Deus. Deixe Deus, falar ao seu coração a cada culto, porque Ele fala com todo mundo. E às vezes há um impedimento, porque a pessoa está com uma mente tão mundana ainda, ela está pensando tanto, A pessoa às vezes no domingo ela está pensando o que ela vai almoçar, que horas que ela vai se encontrar com a galera para comer o churrasco, que horas que ela vai para lá de tomar sol, o culto não acaba logo, vai vir a nuvem, ela não vai pegar o sol do meio-dia a 1, que é o bom, Então, as pessoas ficam às vezes com a mente, entendeu? Mais tarde eu vou me encontrar com o pessoal, eles vão lá em casa, ou eu vou me encontrar não sei aonde. Que pessoal é esse? É da igreja? Ou é o pessoal da cerveja? Ou é o pessoal da jogatina? Às vezes a pessoa está aqui no culto, mas a cabeça dela está no mundo. Está com coisas absurdas, profanas. Então, amados, Deus não é caça-níquel. A pessoa fala, não aconteceu, eu vou embora. Não aconteceu, não é por causa de Deus, é por sua causa. Porque não se mistura a fé, não se obedece à palavra, não se abre mão de algumas coisas, não se tira obstáculos que impedem a mudança. Então as pessoas não mudam, elas ficam sempre iguais. Pessoas sempre iguais, desculpem, são maçantes. Pessoas sempre iguais acabam ficando isoladas porque elas não evoluem. Se é sempre igual é porque ela não cresce. Fala a mesma coisa, o mesmo assunto, a mesma piada, a mesma conversa, a mesma coisa. Que chato. Isso não é de Deus. Nós podemos brincar, nós podemos rir, nós podemos contar piadas boas, piadas, vocês sabem o que eu estou falando, Nós podemos fazer coisas engraçadas, rir daquilo que é engraçado da vida. Nós podemos conversar sobre muitos assuntos. Nós não somos bitolados, mas nós temos que crescer, amados. Nós temos que evoluir. Amém? Então, nós estamos aqui não para obter coisas apenas. Nós estamos aqui para servir a Deus. Amém? Então, nós somos criados para servir a Deus, em primeiro lugar. O resto é o resultado da bênção do Senhor na nossa vida. Nós somos servos. E como bom servo, servo bom e fiel, as outras coisas são acrescentadas, somos colocados sobre o muito, mas nós não podemos perder a referência. Tá bem? Então, você aprendeu qual é o segundo obstáculo? Mente mundana, profana. Ainda está lá pensando nas coisas do mundo. Isso é um obstáculo para a vida deslanchar, porque não se opera mudança. Terceiro obstáculo, ser soberbo. Diga, soberbo. Mas tem crente soberbo? Se tem carne, tem soberba. É só você não subjugar a carne, que eu e você podemos fazer qualquer coisa que o ímpio faz também. Porque a soberba é carne, Então, como que eu sei que uma pessoa é soberba? Vou dar um exemplo. Eu não preciso de mudar nada. Esse sermão não é para mim, soberbo. Está entendendo? Eu não tenho que mudar, eu sou assim, soberba. Quem disse que Jesus quer você assim para o resto da vida? Ele te ama como você vem. Ele ama até o pecador que chega todo lameado pelo pecado. Mas não é para conservar no pecado, na lama. Então, nós todos, amados, não podemos ficar com essas muletinhas de que eu sou assim, Deus me chamou assim.
Ele chamou assim porque ele é misericordioso, gracioso, sabe que ele pode, né, nos talhar nas suas mãos, nós podemos virar pessoas sempre melhores, maravilhosas. Agora, quando existe essa coisa de isso não é para mim, eu não vou mudar, eu não quero mudar, eu sou avesso a mudanças, por que não deixa tudo como está? Eu vou ficar do meu jeito, porque eu sou mais eu. Isto se chama soberba, ok? Essa pessoa vai cair. Essa pessoa vai quebrar. E ela quebra financeiramente também. Provérbios 16, 18, eu já vi muitos, tá? Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, é certo que qualquer tipo de soberba vai trazer ruína para a vida, tá? E vai trazer queda. Então, a soberba é um obstáculo muito sério. Quem não precisa de mudança? Agora, nós temos coragem, temos que ter a coragem e a humildade para mudar. Um marido soberbo afunda uma relação conjugal. Uma esposa soberba afunda uma família, afunda um casamento. O que não pede perdão, que não se humilha, a Bíblia diz que esse é soberbo, vai se dar mal. Olha, amados, não há casamento, família bem-sucedida, um casamento bem-sucedido com soberba. Mulheres da graça, ouçam. Cadê as mulheres da graça? Façam as pazes com seus maridos. Tratem bem os seus maridos. Não sejam soberbas. Amém? Maridos da graça, onde estão os maridos da graça? Amem suas esposas. Demonstrem esse amor, protegendo-as, cuidando delas, dando segurança. Ouça, marido, vocês precisam saber o que não é ensinado em seminário, em salinha de aula, em nada. O que uma mulher casada precisa? Chama-se, em primeiro lugar, amor, em primeiro lugar, chama-se segurança. Se a mulher não se sentir segura, esquece um casamento. Feliz, é tudo meio quebrado. Ah, mas se eu amo... Quem ama, dá segurança. Segurança é tudo. É estar junto o tempo todo. É você abrigar. E é você prover para que ela seja segura e esteja segura financeiramente. Mulheres inseguras ficam à deriva. Ficam doidas. Ficam malucas. Ficam sem chão. Estão entendendo? Então, é importante eu lhe passar isso. Porque é o que a Bíblia diz. E são anos e anos de experiência ouvindo e entendendo este lado da vida da família. Mulheres precisam se sentir seguras. Segurança não vem de blá, 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 eu te amo. Vem de atitudes práticas, ok? Fecha o parênteses. Muito bem. Um profissional soberbo tem as portas fechadas. Um funcionário soberbo joga sua carreira no buraco. Um pastor soberbo espanta as ovelhas. Então, se as suas atitudes não têm trazido bons resultados, não insista, seja inteligente, seja sábio, mude e tire esse obstáculo hoje do seu coração. Já lhe mostrei aqui 3 obstáculos, querem mais? 4, vocês não estão querendo muito, mas eu vou porque Deus mandou, vamos lá. 4, ter medo de mudar. Gente, por que as pessoas rejeitam, tem a rejeição? O primeiro, por que tem rejeição, resistência à mudança? Porque tem medo. Porque mudar significa que vem alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E o ser humano tem medo do novo de uma forma geral. É muito raro você encontrar alguém que não fique, pelo menos ansioso, ansiosa, diante de alguma coisa nova. Agora, tem pessoas que saiu da minha zona de conforto, saiu do que eu domino, eu não quero. Por que não quer? Porque você tem medo. Você tem medo do que você não conhece. Você está inseguro. Porque lá talvez você não seja o rei da cocada como você é nesse seu mundinho. Amado, não se conforme com pouco. Ou com menos do que Deus prometeu lhe dar. O medo é que faz o Filho de Deus não se arriscar. Não, sabe, dar passos de fé. Eu vejo esse pessoal lá do nosso núcleo de Brasília. Vamos, nós já tivemos inúmeros encontros, já fomos para lá várias vezes, já nos encontramos com eles aqui,
tem que sair da casa, tem que ir para um lugar, tem... Por que não vão? Tem posses, dá para fazer, dá para ir, por que não vão? Zona de conforto, é a casa, as vozes, não, aqui tá bom, aqui já temos o nosso jeito, aqui não vai crescer, aqui você não consegue ampliar. Então não rejeite a mudança, é hora de mudar. Dá medo? Dá. Tem todas as implicações, tem riscos? Tem. Mas é um risco previsível no Senhor. Então é para crescer, é para expandir, é para ser mais feliz, é para fazer a vontade de Deus, então não pode ter medo de mudar. 1 João 4, 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste... Mas nós somos segundo Cristo. Cristo tinha medo de alguma coisa? Não, você não pode ter medo de nada. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Então cuidado com você que tem medo de mudança, porque isso produz tormento. Às vezes não quer mudar nem de casa. Depois fica ali atormentado por causa do medo da mudança. Não quer mudar de emprego. Está lá num emprego terrível, horroroso. Aquém do que um filho de Deus merece. Mas tem medo de se arriscar. Tem medo de sair dali. Tem medo porque, afinal, ganhar 200 conto por mês, está bom ali, né? Tal. Então tem medo do novo, tem medo do risco, tem medo de dar um passo, porque sai do conforto, do conhecido, e ali fica o quê? Atormentado, porque o medo acaba produzindo tormento. Então a pessoa vai atormentada para o trabalho, no trabalho é atormentada, quando ela chega em casa, ela ouve a pessoa que está em casa dizendo, é nisso que você vai ficar? É isso que vai ser sua vida? É disso que nós vamos viver? É tormento. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Diga, o medo produz tormento. Você quer viver atormentado? Não, então não viva atormentado. Você tem o amor de Deus na sua vida. Hoje, o medo de mudar tem que cair por terra. Amém? Tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar. 5. Quinto obstáculo. Ser rebelde. Bispa, tudo que você está falando aí é característica do ímpio. Pois é, mas tem crente que a vida está patinando e ele não enxerga que ele está com atitudes igualzinho do ímpio. Então, o que acontece? São os obstáculos para que ele veja mudanças na vida dele, para que ele mude, altere alguma coisa, não é? Então, eu vou dar exemplo assim. Como é que seria o rebelde nessa questão da mudança, tá? Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não quero mudar. Isso é um rebelde. Quer saber? Eu não vou fazer a vontade de ninguém. É um rebelde. Eu não me dobro só porque estão falando. Rebelde. Muitas pessoas ficam fazendo queda de braço com Deus. E com as coisas que Deus diz também. Deus diz assim, você tem que vir à igreja, congregar. Nós só temos 2 cultos, mais um de oração. Aí o abençoado diz, não, eu não vou, eu não sou obrigado a estar em tudo. Rebelde. A pessoa não percebe que isso é rebeldia. Não, mas é que eu tenho um compromisso nesse dia. Ué, colocou o compromisso porque você quis, você é livre para colocar seus compromissos. Eu também teria se eu quisesse colocar compromisso na quinta-noite. Todos nós podemos escolher as nossas coisas. Todos nós. E não venha me criticar nem falar que eu estou errada. Eu estou certíssima. Essas escolhas são feitas por nós. E nós não percebemos o quanto isso é um obstáculo na nossa vida para mudanças. Amém? O abençoado, né? Deus diz assim, olha, você tem que semear o seu dízimo. Não, eu não tenho. Eu ainda não estou certo que o dízimo é da graça. É rebelde. Está mais do que certo. Certo como canta um galo, não é? Você tem que perdoar o seu marido. Não, não vou perdoar, não. Eu vou ficar cheia de ódio. Ele que venha primeiro pedir perdão. Rebelde. Né? Rebeldia custa caro. Porque rebeldia é a marca de Satanás. Então não seja rebelde. E quero encerrar, penúltimo obstáculo, 6º. Ser preguiçoso. Gente,
Fala sério, os crentes estão ficando com essa fama de preguiçosos. Quantas pessoas dizem, ó, o funcionário mais folgado que eu tenho é um crente. Ai, que triste, que feio, que horror. Ah, eu chamei aí uma construtora, o pessoal está trabalhando lá numa reforma. Olha, o mais encostado lá, eu descobri que é crente. Que feio! Eu diria que eu acho que não é crente, não. É um falso irmão, não é convertido. Às vezes a gente diz assim, tem que mudar isso. Eu não tenho ânimo para mudar. Preguiça. Que negócio vocês não têm ânimo para mudar? Né? Ah, o que a bispa fala é tão bonito, mas não é para mim. Preguiçoso. Lógico que é para você. Ah, me deixa ficar na minha, vai. Preguiça. Deus não quer que você fique na sua. Deus quer que você fique na dele. Então a preguiça, o desânimo, a falta de iniciativa, só empobrece a vida em todos os sentidos. Provérbios 6, 9 a 11 diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. O que vai acontecer? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então veja, o preguiçoso vai perder, vai ficar pobre. É bíblico. Então não adianta depois clamar a Deus por abundância se você for preguiçoso. Porque a abundância Deus manifestará através do seu trabalho. Amém? Não vai cair do céu, não. É do seu trabalho que virá a abundância. Dos insights, enfim, da sua rede, do que Deus colocar nas suas mãos. Mas não é com preguiça que isso vai acontecer. Então, veja lá, cansaço é uma coisa, tá? Todos nós temos um dia de cansaço. Todos nós nos sentimos, às vezes, cansados, fatigados. Mas ser preguiçoso é muito diferente, né, igreja? Então, você pode ir muito mais longe do que você imagina, porque a sua força, o poder de Deus estão na sua vida. Então não há lugar para desânimo nem para preguiça. Diga, não há lugar para preguiça. Isso. E o último obstáculo, já falei, não vou gastar tempo, porque falamos recentemente, é procrastinar. Ah, um dia eu vou mudar. Um dia eu mudo. Um dia eu vou praticar a palavra. Olha, uma hora eu começo. Fala com aquela... Parece que começou, né? Só está te enganando. Está pensando que está enganando a Deus. Amados, existem termos e expressões como esse, né? Amanhã, na próxima semana, mais tarde, em outra ocasião, qualquer dia desses, mais para frente, quando virar o ano. Isso impede a mudança de vida. Isso conduz ao fracasso. A palavra do sucesso é agora. Quem quer ver a vida andar, tem que mudar agora. Não é um dia, amanhã, na semana que vem, eu vou ver como é que fica, né? Não espere as condições perfeitas para mudar, para agir, para crer. Faça agora, mude agora, creia agora. Deus já está falando com a gente há muito tempo. Você quer realmente uma mudança em sua vida? Quer? Então não procrastine. O que é isso? Não adie mais. Não fique cheio de explicações para o seu fracasso. Pare de dar desculpas, pare de se lamentar, pare de colocar a culpa nos outros, pare de procrastinar, pare de adiar, mude de vida hoje. Amado, em nome de Jesus, por favor, aceite as mudanças. Mude a sua mentalidade, seja humilde, não tenha medo de mudar, não seja rebelde. Tenha força e disposição, ânimo para mudar. Não procrastine mais. Não adie a sua felicidade. O Senhor está lhe dizendo nesta noite, saia dessa sua zona de conforto, que não vai levar você a lugar algum. Amém? Elimine as barreiras, elimine os obstáculos para uma mudança em sua vida. E agora nós vamos orar, nesses minutos finais, por alguém aqui que quer hoje, tirar da sua vida algum, ou todos, ou alguns desses 7 obstáculos. Identificado? Ok.
Deus mostrou, falou, o Espírito testificou. Beleza, com humildade. Olha, eu tenho resistência à mudança. Eu quero que isso caia por terra hoje. Eu identifiquei que eu tenho medo de mudanças. Medo de mudar, medo de alguma coisa diferente. Identifiquei. Eu quero hoje que caia por terra o meu medo de mudança. Eu identifiquei um obstáculo, eu adio tudo. Eu vou empurrando. Tem que deixar isso hoje aqui no altar. Eu identifiquei, bispa, eu sou preguiçoso. Vamos deixar a preguiça aqui hoje, em nome de Jesus. Eu identifiquei, eu sou soberbo, eu acho que eu não preciso mudar. Todo mundo em casa tem que mudar, menos eu. Soberba. Vamos deixar a soberba aqui hoje e mudar. Amém? Rebeldia. Eu mudo se eu quero. Ninguém me manda. Eu não tenho que me submeter. Não é qualquer um que fala. Amado, rebeldia. Que cai por terra hoje isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu vou pedir então que os nossos bispos venham aqui, os diáconos que estiverem disponíveis também venham aqui à frente. Nós temos 1 minuto, 2. Você que quer levantar do seu lugar e vir aqui, pode vir, mas entregue. Olha, os bispos que estiverem aqui à frente vão perguntar, por favor, qual é o obstáculo que você veio deixar no altar? Para a pessoa saber que isto é sério, né? Que ela está entregando esse obstáculo para o Senhor e ela vai voltar para o lugar e isso não pode ser mais obstáculo e as mudanças têm que acontecer. Amém? Em nome de Jesus, ok? Então vamos lá, pode vir. Se alguém quer tirar um obstáculo da sua vida hoje para mudança, vem aqui à frente em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Venham, venham todos. Nós temos que voltar para o lugar hoje, deixando neste altar todos os obstáculos, impossibilidades para que a vida experimente a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. O que é que você vai deixar? Diga com todas as letras, o que é que te atrapalha para mudar? Senhor Jesus, nós estamos encerrando esta noite e estas vidas que estão vindo aqui à frente, Jesus, elas estão vindo aqui porque identificaram obstáculos, Jesus, que as impedem de mudarem alguma coisa, mudar alguma área, mudar algum comportamento, mudar alguma situação, mudar algum pensamento, alguma atitude, alguma palavra, algum sentimento. Jesus, Jesus, nesta noite, Senhor, nesta noite, Pai, estes obstáculos ficam aqui, Pai. Estas pessoas estão entregando isso para nunca mais atrapalharem as suas vidas, Jesus. Para nunca mais atrapalharem as suas vidas, Jesus. Ó Deus, provê essas mudanças, Senhor. Nós te pedimos, Jesus. Provê essas mudanças, meu Deus, na vida deste povo, Jesus, que precisa ver a sua vida deslanchar, Pai. Que precisa ver, Jesus, a sua vida avançar. Chega, Jesus, chega de patinar, chega, Senhor, de paralisia na vida. Chega, Senhor, nós dizemos chega. Ó Deus, essas pessoas estão dando um basta, Senhor. Estão entendendo, Jesus, que existem coisas que precisam ser aniquiladas, Pai, que precisam ser vencidas, Jesus. E nós temos a força do Espírito, nós temos a capacidade de Deus para vencermos estes obstáculos, Jesus. Nada é maior do que o Senhor. Maior é o Senhor que está em nós do que qualquer um destes obstáculos, Jesus. Ó Deus, que caia por terra, ó Deus, toda resistência à mudança, que caia por terra agora, Jesus. Ó Deus, toda soberba, Pai, que caia por terra, Jesus, todo medo de mudança, Senhor. Que caia por terra, Jesus, toda rebeldia, Senhor. Ó Deus, caia por terra, Jesus, toda procrastinação, Senhor. Todos estes impedimentos, Jesus, que caia por terra a preguiça, Pai. Se alguém tem sido preguiçoso, Pai, que acorde para a vida, Pai. Que reaja, Jesus. Ó Deus, tira, Jesus, tira os impedimentos, Senhor. Tira, Senhor, tira aquilo que as pessoas não conseguem mudar, Jesus. Mentalidade mundana, pensar ainda nas coisas do mundo. Jesus, ter algum comportamento profano.
Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Tudo que não convém, Pai, nós queremos deixar aos pés de Jesus nesta noite. Jesus, deixamos aqui tudo que não convém, Senhor. Tudo que é barreira, tudo que é impedimento, Jesus. Tu tens nos ensinado um evangelho prático, Pai. Um evangelho do dia a dia, Senhor. Ó Deus, está muito claro, Pai. Nós sabemos o que nos atrapalha. Nós sabemos quais são esses obstáculos, Senhor. Nós identificamos, meu Pai. Nós podemos hoje, Pai, conscientemente deixar nas Tuas mãos, Senhor. Entregar, Senhor, essas amarras da nossa vida. Oh Deus, ninguém aqui preguiçoso, ninguém aqui rebelde, Jesus. Ninguém aqui insubmisso, Pai. Ninguém aqui, Jesus, amedroso, com medo do novo, com medo das novas opções, das novas perspectivas no Senhor. Ó Jesus, que caia por terra os obstáculos para as mudanças, Senhor. Que ninguém tenha medo. As mudanças Tuas são para melhor, Pai. As mudanças, Senhor, em Ti, Jesus, são para patamares mais altos, Pai. Para um novo nível de vida, Jesus. Ó Deus, que as famílias experimentem isso. Os casais da igreja, Jesus. Ó Deus, que os maridos, Pai, cuidem das suas esposas. Ó Jesus, as protejam. Dê segurança, dê insegurança, Pai. Equilíbrio, Pai, nas emoções, nas finanças, na casa, no aconchego, Pai. Senhor Jesus, esposas perdoadoras, esposas reconciliadoras, auxiliadoras dos seus maridos, Pai. Caia por terra toda soberba, Jesus. Caia por terra, Pai, toda resistência, Jesus. Diante de Ti, nós não podemos resistir. Tu és mais forte, Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és magnífico, Tu és o grande eu sou. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Ninguém pode resistir à Tua vontade. Agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Ó Deus, todas estas pessoas que vieram à frente, também as que não vieram, mas Te entregaram estes obstáculos, identificaram e não querem mais que isto impeça-as de mudar, de avançar, de progredir, Jesus. Que estas pessoas vejam, Pai, ó Deus, imediatamente o resultado das suas atitudes, Jesus. Que o Senhor já acompanhe-as com sinais, com prodígios, com maravilhas, Pai. Que elas entendam, Pai, que quando Te obedecem, que quando se submetem à Tua palavra, os céus estão abertos de contínuo, Jesus. Os anjos estão ministrando, as bênçãos estão chegando, Jesus. Os livramentos são constantes, meu Deus. Ó Senhor, nós saímos daqui hoje, Pai, muito gratos a Ti, Pai, por essa palavra sobre a necessidade de mudança, Pai. Porque nós não conseguíamos, talvez, mas o Senhor nos ajudou. O Senhor tirou os obstáculos e aquilo que precisa ser mudado já está sendo mudado em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. Vamos todos ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles que já mudaram por fé, digam amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te damos graças e glórias por essa noite bendita, abençoada. Ó Deus, por esses momentos em que mais uma vez nós estivemos aqui na Tua casa, recebendo esse alimento sólido, ó Pai, fundamental e necessário para as mudanças que todos nós precisamos ter para que caiam por terra todos os obstáculos, ó Pai, que impedem de nós vivemos a vida abundante que o Senhor Aleluia. tem preparado assim para os seus filhos. Por isso agora nós nos despedimos, declarando que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem a mudança em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Bem-vindas mudanças da parte de Deus, aleluia, graças a Deus. Domingo tem mais, igreja, vamos louvar ao Senhor, louvado seja.